Louvado e glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é dada para o Senhor Jesus Cristo. Toda glória e toda honra seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, desde já uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem o tema Apostasia dos últimos tempos. Aleluia! Esse é o tema que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos então ler a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, para nossa meditação com o Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 4 e versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cerca-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Que maravilha! Que palavra poderosa! É a palavra de Deus que nós acabamos de ler para a nossa meditação com o Senhor. Somente este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os irmãos presentes e os irmãos ouvintes. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu tenho certeza que o pregador não pode pregar o que o povo quer ouvir. O pregador, ele tem que pregar o que o povo precisa ouvir. Esta é a mensagem que o povo tem que ouvir. É a palavra que ele precisa ouvir e não o que ele quer ouvir. A mensagem que ele quer ouvir não vai ter efeito nenhum na sua vida, mas a mensagem que ele precisa ouvir vai transformar a sua vida, vai resgatar a sua vida e vai preparar e salvar para ter a vida eterna com Cristo. O texto sagrado que nós lemos está falando de apostasia dos últimos tempos. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre apostasia, e o amor de quase todos se esfriaria. O próprio Filho de Deus, o próprio Senhor, quando estava aqui na terra, em suas mensagens, em seus sermões, o Senhor, ele dizia, aleluia, São Mateus, capítulo 24,
e versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, observe a onisciência do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele estava aqui na terra, já se passaram aí 2000 anos, quando Ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. E tudo que o Senhor falou, e tudo que o Senhor pregou, e tudo que o Senhor ensinou há mais de 2000 anos atrás, tudo isso hoje está acontecendo. Aí está a apostasia, apostasia dos últimos tempos. Aí está o aumento da iniquidade, aí está o aumento do pecado, aí está a depravação dos homens, aí está a depravação das mulheres, aí está o aumento, aí está o avanço da iniquidade, aí está o avanço do pecado. Tudo isto representa a volta de Jesus, esta cerca, a volta de Jesus está próximo. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, o apóstolo Paulo disse: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cerca-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Nós estamos vivendo este tempo, estamos vivendo este tempo de apostasia. Aí estão os homens amantes de si mesmo, ensinando, pregando mensagens bajuladoras para atrair as pessoas para si mesmo. E nós não temos que atrair as pessoas para nós, nós temos que atrair as pessoas para Jesus. Nós não temos que ganhar as pessoas para nós mesmos, nós temos que ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. Nós temos que ganhar as pessoas para o reino de Deus. Então nós temos que pregar o evangelho do reino de Deus, que é um evangelho poderoso, que tem um poder sobrenatural para transformar a vida dos pecadores, para transformar a vida do homem, para transformar a vida da mulher. Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, se você está no evangelho e a tua vida ainda não mudou, você está no evangelho errado. Se você está na igreja e a tua vida não mudou, você está na igreja errada. Porque o evangelho do reino de Deus é o poder de Deus para libertar, para resgatar e para salvar os pecadores. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele alertou sobre a apostasia dos últimos tempos. Mateus 24, versículo 12
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Quase todos, não é todos, não é todos. Há os fiéis, há os que têm propósitos, há os que têm compromisso, há os que têm o temor de Deus, há os que obedecem a palavra de Deus. Mas a maioria já se corromperam, já se apostataram, já negaram a fé, já se contaminaram com o mundo e com o pecado. O escritor aos Hebreus também falou sobre a apostasia e o perigo da apostasia. Hebreus 2, versículo 1. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que tempo algum nós desviemos delas. Aleluia! Presta atenção que o escritor aos Hebreus, ele está alertando. Aleluia! Observe, quando uma pessoa está apostatada de Deus, ela está desviada de Deus. Hebreus 2, versículo 2: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Hebreus 2, versículo 3: como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos queridos, irmãos amados, o próprio Senhor, o princípio do Evangelho, ele anunciava o arrependimento, ele anunciava o Evangelho do Reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, começou anunciando o Evangelho. Aleluia! E depois ele passou a missão para os seus discípulos. Os seus discípulos seguiram anunciando, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Os discípulos cumpriram com a missão deles. E agora nós estamos seguindo, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Estamos cumprindo com a nossa vocação, com o nosso chamado, com a nossa responsabilidade, com a palavra de Deus, com a obra de Deus e com as almas. Então preste bem atenção. Como escapará? Como escapará o meu irmão? Como escapará a minha irmã? Se você, aleluia, não perseverar na palavra que você ouviu, na palavra que você aprendeu, como escapará você? Se você negar a fé, se você retroceder, se você olhar para trás, se você negar Jesus, se você voltar para o mundo, como escapará você? Como escaparemos nós, se nós recuar, se nós retroceder,
se nós negar a fé, se nós voltar para o mundo, não tem como escapar. Então temos que ter cuidado com a apostasia dos últimos tempos. Você lembra, minha irmã? Você lembra, meu irmão, que um dia você servia a Deus? Que um dia você estava na igreja? Que um dia você era uma serva de Deus? Você era um servo de Deus? Você lembra, meu irmão? Você lembra, minha irmã? Ouvintes, você lembra que um dia você tinha compromisso com Deus? Que você servia a Deus? Que você estava na igreja? Você lembra? E agora você recuou? Você voltou para trás? Você negou a fé? Você se apostatou? Você voltou para o mundo? Como escapará você? Como escapará, diz a Bíblia? Como escapará? Minha irmã, você tem uma alma. Meu irmão, você tem uma alma. Ouvintes, você tem uma alma. Escapa por tua vida. Escapa por tua alma. Volte para Jesus enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. O apóstolo Paulo alertou sobre os últimos tempos, porque ia se levantar espíritos enganadores com doutrinas de demônios. E nós estamos vivendo este tempo que os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios estão se infiltrando dentro das igrejas e estão enganando as almas, estão enganando o homem, estão enganando a mulher. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, nós estamos vivendo esse tempo, estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias da igreja na terra. Preste atenção, que já se passaram mais de 2000 anos. O apóstolo Paulo, ele disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito Santo de Deus, ele revelou ao apóstolo Paulo o que ia acontecer nos últimos tempos. Então estamos vivendo os últimos tempos. O Espírito Santo revela a Paulo que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então aí está acontecendo tudo que Paulo pregou está acontecendo hoje, depois de mais de 2000 anos.
Tudo isso está acontecendo. Aí está a doutrina de demônio. Uma doutrina, primeiro, uma doutrina mundana. Segundo, uma doutrina, aleluia, da porta larga. Terceiro, uma doutrina do caminho espaçoso. Quarto, uma doutrina pecaminosa. Quinto, uma doutrina mentirosa. Sexta, uma doutrina de adultérios. Sétima, uma doutrina de fornicações. Oitavo, uma doutrina de idolatria. Nono, uma doutrina de prostituição. Décima, uma doutrina de maquiagens, vaidades, pinturas. 11ª, uma doutrina anátema. Então tudo isto hoje está ocorrendo. Tudo isto hoje está acontecendo. Toda essa doutrina estão atuando hoje no mundo. Aleluia! O apóstolo Paulo disse que se alguém pregasse outro evangelho, além do que ele pregou, seja anátema. Irmãos queridos, irmãos amados, aí hoje está o mundo contaminado com o evangelho anátema. As pessoas estão no evangelho, mas não tem diferença nenhuma do mundo. As pessoas estão no evangelho, mas vivem contaminada, aprisionada, em depressão, vive sofrendo, padecendo, não tem diferença nenhuma do mundo. Por quê? Porque estão no evangelho anátema, porque estão em uma doutrina mundana, pecaminosa, porta larga, caminho espaçoso. As almas estão enganadas, as almas estão oprimidas, as almas estão escravizadas. Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós anunciam outro evangelho, além do que já vós anunciamos, seja anátema. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele pregava um evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele pregava um evangelho poderoso. O apóstolo Paulo, ele pregava um evangelho que muda, que transforma, que salva a vida do homem, a vida da mulher, a vida dos pecadores. Romanos 1, versículo 16, disse Paulo: não me envergonho do evangelho do reino de Deus, porque nele está o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Paulo, ele deu uma advertência. Ele falou 2 vezes sobre o evangelho anátema. 2 vezes. Isso é uma advertência. Paulo advertiu. E nós continuamos advertindo. Paulo cumpriu com o ministério dele e nós estamos cumprindo com o nosso ministério. Paulo, ele cumpriu com a vocação dele e nós estamos cumprindo com a nossa vocação, com o nosso chamado, com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso com a palavra de Deus
com o Evangelho do Reino de Deus. Então Paulo, ele deu uma advertência. Ele falou 2 vezes. Gálatas 1, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Irmãos queridos, irmãos amados, o evangelho anátema é um evangelho doutrina de demônios. Segundo, tudo é livre, tudo pode. Terceiro, caminho é espaçoso. Quarto, a porta é larga. Quinto, evangelho mentiroso, que leva as pessoas para a perdição. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, você está ouvindo agora o anúncio do Evangelho do Reino de Deus, sem teologia humana, sem gritaria, sem gaguejado, sem rodeio, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo um evangelho santo, um evangelho santo, um evangelho poderoso, um evangelho eterno, para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. O Senhor Jesus, ele combateu a doutrina da porta larga e o caminho espaçoso que leva as pessoas para a perdição. O Senhor Jesus combateu, o Senhor Jesus, ele pregou contra essa doutrina mundana que leva as pessoas à ruína, à perdição. Mateus 7, versículo 13, disse Jesus: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Presta atenção que o próprio Senhor Jesus, que o próprio Filho de Deus, ele combateu a doutrina mundana, a doutrina da porta larga, a doutrina do caminho espaçoso, que leva as pessoas para a perdição. Irmãos queridos, em seguida, o Senhor Jesus aconselha para que ninguém se perda. Jesus, ele pregava, Jesus, ele ensinava, Jesus, ele aconselhava para que nenhuma alma se perda, para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Aleluia! O Senhor disse, Mateus 7, versículo 14, mais estreita é a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Aleluia! Então Jesus, ele ensinou, ele aconselhou, ele pregou a palavra de Deus,
a doutrina da posta larga e do caminho espaçoso. Primeiro, a doutrina de demônio. Segundo, a doutrina livre. Terceiro, a doutrina do, aleluia, do homem, doutrina de homem. Quarto, a doutrina mundana. Quinto, a doutrina mentirosa. Sexto, a doutrina enganosa. Sétimo, a doutrina anátema. São todas essas doutrinas, todos esses ensinamentos, hoje está atuando no mundo, atuando nas igrejas, e o povo está cego, e o povo está contaminado, e o povo está corrompido, e o povo está enganado pelo espírito enganador, pelo espírito do erro, pelo espírito do engano, pelo espírito do anticristo. Irmãos queridos, irmãos amados, Salomão falou do caminho que leva para a morte. Presta atenção, o que diz as Escrituras Sagradas. Provérbio 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Presta atenção, como é que está o mundo? O homem está andando em um caminho, para ele está certo, para ele está bem, mas é o caminho que está levando ele à ruína, é o caminho que está levando ele na perdição, é o caminho que está levando ele para a morte. A mulher está andando em um caminho que para ela parece que está certo, para ela parece que está bem, mas é o caminho que está levando ela para a ruína, é o caminho que está levando ela para a perdição, é o caminho que está levando ela para a morte. Provérbio 14, versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Salomão falou 2 vezes, ele deu uma advertência para que ninguém se perda. 2 vezes falou Salomão. Isto é uma advertência, é uma advertência. Você está sendo advertido, meu irmão ouvinte, você está sendo advertido para você deixar, para você abandonar este caminho errado, este caminho que você está andando, que você pensa que está certo e está tudo errado, este caminho da maldade e do pecado. Salomão falou 2 vezes, ele deu uma advertência. Provérbio 16, versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Que caminho é esse? Que para o homem parece ser perfeito, parece ser bom, mas leva para a morte. Primeiro, o caminho da prostituição. Segundo, o caminho da idolatria. Terceiro, o caminho do crime. Quarto, o caminho das drogas. Quinto, o caminho dos vícios. Sexto, o caminho da macumbaria, da feitiçaria e da bruxaria, e etc.
Sétimo, o caminho do adultério. Oitavo, o caminho da fornicação. Nono, o caminho dos jogos. Décimo, o caminho das maquiagens, das vaidades e das pinturas e etc. Aí está, são caminhos que a pessoa pensa que está certo, que a pessoa pensa que está bem, mas ela não sabe que esse é o caminho que está levando ela à ruína, à perdição e à morte. Paulo disse que o caminho do pecado é a morte. Aleluia! A Bíblia de Romanos, capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus nosso Senhor. Então, o caminho do pecado, o salário dele é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Então você sabe, minha irmã, que você vai morrer nesse caminho errado, nesse caminho do pecado. Você vai morrer espiritualmente, fisicamente, e vai perder a tua alma, porque o salário do pecado é a morte. Então você sabe que nesta maquiagem, que nesta vaidade, que nesta pintura, que nesta maldade, você vai morrer, minha irmã. Você vai perecer, meu irmão. Então abandona esses caminhos maus, essas doutrinas pecaminosas, e procura santificar a tua vida, preparar a tua vida, porque Jesus está cerca, porque Jesus está nas portas, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar os santos, para buscar os remidos, para buscar os salvos da terra. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele nas suas pregações aconselhava, ensinava as pessoas para se esforçar, para entrar pela porta estreita. Se esforce, meu irmão, se esforce, minha irmã. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Obedeça a Deus, minha irmã, e a palavra de Deus. Obedeça a Deus, meu irmão, e a palavra de Deus, porque não vai adiantar nada você obedecer ao homem e desobedecer a Deus. Não vai adiantar nada, minha irmã, você obedecer ao homem e não obedecer a Deus. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Disse Pedro e os apóstolos: importa-nos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então você tem que obedecer a Deus, minha irmã. Você tem que obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, minha irmã, e não aos homens. Você tem que obedecer a Deus, meu irmão. Você tem que obedecer a palavra de Deus, meu irmão, e não aos homens. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra,
Ele, nas suas pregações, ele aconselhava as pessoas para se esforçar para entrar na porta estreita. Lucas 13, versículo 22. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas 13, versículo 23, perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu, Lucas 13, versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos queridos, Jesus ensinou, Jesus aconselhou, Jesus advertiu, aleluia, para se esforçar, para entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não podem. Porque este homem falou: Senhor, são poucos que se salvam. Porque o Senhor estava pregando a verdade, o Senhor estava pregando a santidade, o Senhor estava pregando a santificação, o Senhor estava pregando o arrependimento. Mas tudo isso são coisas que as pessoas não querem. As pessoas não querem obedecer, só querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. As pessoas só querem a bênção, só querem ser abençoado, só querem ser prosperado, mas não querem obedecer, não querem se santificarem, não querem renunciar ao mundo, não querem renunciar ao pecado, querem viver no pecado, querem viver na iniquidade. Irmãos queridos, irmãos amados, se esforce, te esforça, minha irmã, te esforça, meu irmão, para entrar pela porta estreita, porque disse Jesus, muitos vão querer entrar e não pode. Porque não pode. No pecado não entra, na imundícia não entra, na maquiagem, na pintura, na vaidade não entra, no adultério não entra, na fornicação não entra, no vício não entra, nas drogas não entra, na prostituição não entra, na bruxaria não entra, na macumbaria não entra, na feitiçaria não entra, no jogo não entra. Ele quer entrar, mas não pode, não entra. Quem falou foi Jesus. Muitos vão querer entrar, mas não pode. Não pode. No céu não entra a imundícia. No céu só entram os remidos. No céu só entram os santos. No céu só entra os que se arrependeram, os que se converteram, os que aceitaram Jesus, confessaram Jesus, abandonaram o mundo e o pecado, que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27, a Bíblia diz que no céu lá não entra imundícia, mas só entram os que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus queridos, vocês estão ouvindo o Evangelho santo, puro, sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem gaguejado, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o Evangelho que Jesus mandou pregar. Quem mandou pregar foi o Senhor. Foi o Senhor que mandou pregar. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho do Reino de Deus. Aquele que crê e for batizado
será salvo, e aquele que não crê será condenado. Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. Irmãos queridos, irmãos amados, o próprio Senhor Jesus disse: por que me chamar Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O próprio Senhor, Ele fala: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Lucas 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Aleluia. Está vendo? Louvado e glorificado é o Senhor Jesus. O texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem fala de apostasia. O que é apostasia? Primeiro, desobediência. Segundo, negar a fé. Terceiro, voltar para o mundo. Quarto, viver de aparência. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Isso é viver de aparência. O Senhor Jesus falou bem claro, sem rodeio. Jesus falou sem rodeio. Jesus falou sem gaguejado. Jesus falou sem teologia humana. Jesus falou sem gritaria, sem mentira e sem engano. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade. Aqui o Senhor Jesus enquadra todos que se apostataram da fé, todos que se contaminaram, todos que abandonaram a obediência da sua palavra, palavra de Deus, estão apostatados, estão na iniquidade. Jesus está falando: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quantos e quantos estão servindo o Senhor só de aparência, louvando o Senhor só de lábio, mas o coração está longe. Jesus está dizendo, São Mateus 15,